Olá, estejam todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero reproduzir uma mensagem na qual o pastor Antônio Júnior foi muito usado por Deus para evangelizar. Como introdução, quero fazer menção aos Salmos 33, versículo 13 ao 15, que diz: Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade, do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele, que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. O Senhor Deus sabe e vê tudo e todos. Ele é o único, onipotente, onipresente e onisciente. Deus é capaz de ouvir todas as orações e desejos de todos na terra. Mas isso não quer dizer que ele responde a todos. Neste momento, começamos na mensagem propriamente dita. Existem casos que Deus simplesmente ignora o clamor das pessoas, onde existem 7 tipos de pessoas que Deus não atende suas orações. E elas são: a primeira, pessoas incrédulas, conforme capítulo 1 de Deuteronômio. Neste capítulo, vemos Moisés lembrando o povo que o Senhor havia prometido os levaria à terra prometida e faria com que ele a conquistasse. Assim que se aproximaram da terra de Canaã, 12 homens, sendo um representante de cada tribo, foram enviados para reconhecer o terreno que o Senhor entregaria a eles. Porém, 10 deles se assustaram, porque o lugar era habitado pelos amorreus, que eram maiores e mais fortes que os israelitas. Aqueles espias então levaram as más notícias para o povo, que deixou de crer nas promessas do Senhor e passou a murmurar. Por causa disso, Deus garantiu que nenhuma daquelas pessoas, a não ser Josué e Caleb, que se mantiveram firmes na promessa, passaria para a terra prometida. O povo então se arrependeu e tentou se reconciliar, mas já era tarde demais e Deus fechou os seus ouvidos até para as orações daquelas pessoas. Da mesma forma, quando alguém perde a confiança no poder de Deus e começa a murmurar diante das dificuldades que surgem no seu caminho, o Senhor fecha os seus ouvidos para as suas orações. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem permitido que os problemas se tornem maiores que sua fé, e você vive reclamando da vida, pare com isso agora mesmo, pois você está correndo o risco de ter as suas orações ignoradas pelo Pai. O povo de Israel não foi perdoado por sua falha, e eles pagaram um preço muito caro, mas com você pode ser diferente. Graças ao sacrifício de Jesus na cruz, todos os nossos pecados são perdoados. Aceite-o, arrependa-se verdadeiramente dos pecados que cometeu e siga no caminho de Deus. O segundo tipo de pessoa que Deus não atende às suas orações são os que não se arrependem dos seus pecados. Na palavra de Deus, em Isaías, capítulo 59, versículo de 1 a 3, onde diz: Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa, e os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Assim como na época de Moisés, o povo de Israel teve suas orações ignoradas por Deus no tempo do profeta Isaías. Isso aconteceu porque aquelas pessoas preferiram viver uma vida de pecado em vez de levar uma vida com Deus. Cultuavam a outros deuses e viviam de acordo com as suas vontades. Deus então se irou e decidiu virar as costas para elas. O pecado é a grande barreira de separação entre o homem e Deus. Quando mantemos o pecado vivo em nossas vidas, quando não lutamos contra ele, Deus deixa de atender às nossas orações, porque decidimos atender os desejos da nossa carne em vez de buscar a santidade. Isso não quer dizer que devemos ser perfeitos. O que devemos fazer para que Deus nos ouça é reconhecer que somos pecadores, abandonar caminhos errados e deixar que o Espírito Santo nos molde. O terceiro tipo de pessoa é a que ignora o que Deus diz.
Em Provérbios, capítulo 1, versículos de 28 a 31, diz: Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Nessa passagem, o rei Salomão está declarando que Deus não responderá às orações de todos que ignoraram seus conselhos, desprezam sua sabedoria e não têm mais o temor no coração. Então, se você quer ter suas orações atendidas, a primeira coisa a se fazer é voltar os seus ouvidos e o seu coração para as coisas que o Senhor te diz. E como você pode ouvi-lo? Lendo a Bíblia, que é a palavra de Deus, indo aos cultos, ouvindo louvores e assistindo pregações e mensagens como esta, por exemplo. Além disso, é de extrema importância que você obedeça quando ouvir a voz do Senhor, seja através da sua consciência, sonhos ou mesmo obedecer o que está descrito na palavra de Deus. O rei Salomão encerra esse Provérbios garantindo que todos aqueles que ouvirem ao Senhor e obedecê-lo estarão tranquilos sem temer mal algum. O quarto tipo de pessoa é aquela que não ajuda ao próximo. O rei Salomão nos traz outra lição importante sobre a oração. Em Provérbios, capítulo 21, versículo 13, diz: Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Se você não gosta de se envolver com pessoas e nunca tem tempo para estender a mão a alguém necessitado, pode ter certeza que suas orações serão ignoradas por Deus. Você pode ler a Bíblia, participar de cultos, cantar louvores e tudo mais, mas se não for capaz de ajudar aqueles que precisam de ajuda, seja material, emocional ou espiritual, Deus fará o mesmo com você. E mais do que ter as orações não atendidas, Jesus nos garante que aqueles que não ajudarem ao seu próximo de maneira alguma serão condenados a passar a eternidade longe da sua presença. Preste atenção no que Jesus disse. Em Mateus, capítulo 25, do versículo 42 ao 46. Eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. O quinto tipo de pessoa é aquela que não honra o seu cônjuge. O apóstolo Pedro disse em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7: Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Nessa passagem, Pedro fala da importância de um casal viver em harmonia em seu lar. Por mais que nesse versículo ele esteja falando aos maridos, a mensagem vale para os dois. Se eles viverem bem, Deus ouvirá suas orações e as atenderá. Mas se o marido ou a mulher vivem desrespeitando ou humilhando um ao outro, as suas orações são interrompidas, pois para Deus o casamento é algo sério que deve ser honrado e respeitado. Então, se você é casado, saiba que é muito importante que você viva em paz com o seu cônjuge, porque isso, além de ser bom para a relação, é fundamental para a sua vida espiritual. É lógico que existem momentos de desentendimentos e briga entre o casal. Somos seres humanos e cometemos falhas. O importante é que o marido e a mulher saibam resolver esses problemas o quanto antes, para que Deus sempre atenda
a oração de vocês. O sexto tipo de pessoa é a pessoa hipócrita. Vamos ver outro texto do profeta Isaías, que nos ensina muito sobre a oração que Deus não responde. Está em Isaías capítulo 1, versículos de 11 a 15. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidades. Suas festas da lua nova e suas festas fixas eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Como vimos no início desse vídeo, os israelitas viviam uma vida cheia de idolatria, desobediência e rebeldia. E para que recebessem o perdão de Deus, eles matavam animais, faziam sacrifícios, queimavam incensos e davam grandes festas. Porém, eles não abandonavam suas vidas de pecado. O Senhor então se irou diante da hipocrisia daquelas pessoas, rejeitou suas ofertas e disse que não ouviria suas orações, mesmo que elas fossem multiplicadas. Assim como naquele tempo, Deus continua ignorando os hipócritas. Ele não atende aqueles que se dizem cristãos, mas na verdade são apenas religiosos que vivem de aparência, que oram em voz alta e fazem caridade apenas para impressionar os outros. São pessoas que pregam a palavra e os valores do reino de Deus, mas não aplicam isso em suas vidas. Então, se você quer ter suas orações respondidas por Deus, não seja um hipócrita. Não finja ser alguém que você não é. Acredite no que eu vou te dizer. Jesus Cristo prefere que você seja quem você realmente é, com suas falhas, mas sendo sincero e buscando melhorar, do que fingir ser um cristão fervoroso e santo quando você não é. Eu sei que todos nós passamos por momentos de fraqueza e inconstância na fé. Isso não é errado, mas o hipócrita é aquele que usa máscara, e isso sim desagrada ao Senhor. O sétimo tipo de pessoa é pessoa egoísta. Na palavra de Deus, em Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3, diz: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Muitas vezes, as nossas orações não são atendidas por Deus e ficamos frustrados, sem entender o motivo dele não ter nos respondido. Na verdade, na grande maioria das vezes, o Senhor permaneceu em silêncio porque nós agimos de forma egoísta e pedimos coisas que são boas apenas aos nossos olhos, mas que fogem da vontade de Deus para as nossas vidas. Quando oramos exigindo que Deus nos livre de algum sofrimento ou que nos dê algo que queremos muito, estamos enxergando a Deus de uma maneira superficial, como se Ele existisse apenas para nos atender. E isso prejudica a nossa comunhão com o Pai. Então, quando você for orar, faça como Jesus fez no Getsemane, pouco antes de ser preso e crucificado. E abra o seu coração ao Senhor, falando dos seus desejos, mas colocando a decisão final nas mãos de Deus. Afinal de contas, ninguém melhor do que Deus sabe o que é bom para a sua vida. E por mais que vá contra a sua vontade, entenda que há um propósito para tudo que acontece. Bom, esses são os 7 tipos de pessoas que Deus não atende às orações. Se você quer ter suas orações respondidas, tire da sua vida todos esses empecilhos que atrapalham a sua comunhão com o Senhor. Se você fizer isso, eu tenho certeza que a sua vida espiritual será transformada e o Senhor responderá às suas orações sempre, no tempo certo e de acordo com a vontade dele. Amém? Deus te abençoe e um grande abraço.